Se quiser ter raiva, tenha de mim. Eu não tenho raiva. Você é um herói de verdade. É tudo o que você sabe ser. Contemple um presente impensável. XXXXXX. Capítulo 12. Desenraizamento Parte 1. Naruto apareceu no meio da clareira do campo de treinamento perto do local onde estavam Jugo, Darui, Zabuza e as meninas. Todos eles haviam feito uma fogueira desajeitadamente e juntaram lenha de um lado para que pudessem cozinhar a refeição. Mas fora isso, não parecia haver muito mais. Darui e Zabuza estavam com algumas barracas em mãos, provavelmente prestes a montá-las. Todos estavam cientes de sua presença quando Kimimaro apareceu. O Junin de pele escura levantou uma sobrancelha curiosa. Existe uma razão para vocês estarem juntos novamente? Naruto coçou a nuca em desconforto. É uma longa história. Dê-me um momento, disse ele antes de ir para o lado da clareira. Kushiyose, Shishika no Jutsu, casa de invocação dos 4 pilares. Grossas tábuas de madeira começaram a sair do chão, uma após a outra, empilhando-se lado a lado até que depois de um tempo, uma pequena casa de 2 andares foi construída. Nenhum dos outros integrantes do grupo ficou surpreso com esse acontecimento. Naruto sempre ficava encarregado de montar a tenda quando iam em missão. Normalmente ele só criava a casa com seu Mokuton, mas quando iam em uma missão junto com a equipe Zabuza, as meninas sempre quiseram algo mais mobiliado. Por isso eu tinha mobiliado uma casa e com um selo de contrato eu poderia invocá-la, algo como a Shirama invocando o ogro de madeira. A disposição da casa era sempre a mesma. O primeiro andar era dividido entre a sala de jantar, a cozinha e os banheiros, que tinha vedações que armazenavam água, e depois havia escadas que levavam à parte superior onde havia 6 quartos. Havia algumas janelas de madeira deslizantes, mas eram quase imperceptíveis. Darui e Zabuza, que ainda estavam com suas barracas nas mãos, deixaram-nos em um canto perto da casa e se aproximaram de um grande pergaminho caído no chão não muito longe. Ao contrário de outras equipes, eles decidiram ficar no campo de treinamento, sabendo da comoção que o retorno do Ruivo causaria. Planejaram sua estadia com antecedência e empacotaram tudo o que precisavam para um acampamento prolongado. O Ruivo subiu as escadas onde havia um futon razoavelmente grande e confortável onde Naruto, Ako e Akeno costumavam ficar. Eu estou indo para a cama, foi um longo dia. Ele disse enquanto se dirigia para as escadas. Akeno observou seu noivo sair até que ela se lembrou de um pequeno detalhe, mas ela não ousou incomodar Naruto, não depois do dia difícil que ela teve. Em vez disso, ele decidiu perguntar ao seu sensei. Não deveríamos colocar algumas defesas no caso de alguém tentar algo contra nós? Darui e Zabuza encolheram os ombros. Eu duvido muito que alguém seja estúpido o suficiente para tentar qualquer coisa contra nós na primeira noite. Mesmo assim, vamos ficar de guarda em turnos. Mas eu não quero chatear Naruto, deixe-o sozinho por enquanto. Eu explico. Os Kumumins concordaram com a cabeça e continuaram preparando o acampamento enquanto os Zabuza acendiam uma fogueira para preparar o jantar. O Uzumaki subiu as escadas para o segundo andar e abriu a porta do primeiro quarto à sua direita. Naruto foi até seu futon e estava prestes a deitar de cabeça para baixo até que uma certa raposa o parou. Você realmente vai para a cama neste estado, filhote? Ele perguntou preocupado. O Uzumaki suspirou. Olha, Kurama-mien, estou cansado e não quero mais falar sobre o que aconteceu hoje.
Você precisa trazer para fora o que você tem dentro. Ele disse ganhando uma risadinha do ruivo. Então ele percebeu suas palavras e suspirou irritado. Ok, má escolha de palavras, especialmente considerando onde estou. Mas sério, cachorrinho, você precisa falar com alguém. Já falei com você antes. Estou bem. Insistiu. Kurama ficou em silêncio e por um momento Naruto pensou que fosse desistir do assunto, ou não? Filhote, faça um clone. O menino ficou em branco por um momento. Que? Você faz um clone? Eu quero sair e esticar minhas pernas. Mas se você já saiu antes, quando? Kurama rosnou cortando. Faça-me aquele maldito clone. Naruto se encolheu um pouco, o grito ecoando em sua cabeça e ele preferiu obedecer ao invés de aturar os gritos de seu irmão. De uma explosão, um Kage Bushin apareceu e ele imediatamente sentiu seu irmão dentro dele assumir o controle do referido clone. Os bigodes em suas bochechas ficaram mais pronunciados e seus olhos azuis ficaram vermelhos. Alegre? Ele perguntou irritado. O clone de Kurama sorriu. Muito, agora como recompensa vou te ajudar. Ele disse confiante. Nin-chan, ele começou cansado. Olha, já conversamos antes e mesmo assim não consegui tirar toda essa angústia que você carrega dentro de si. Ako e Akeno podem te ajudar a esquecer, mas apenas por momentos, e mesmo que Karin possa falar com você como uma família, você precisa de outra pessoa para ajudá-lo, então terei que ligar para alguém que possa. Ele disse com um sorriso de raposa antes de começar a traçar os selos com as mãos. Naruto percebeu o que estava tentando fazer e quis impedi-lo, mas era tarde demais. Kushiose no jutsu em uma explosão de fumaça, uma mulher alada de incrível beleza apareceu. Naruto imediatamente reconheceu a mulher surpresa com sua aparência e olhou para seu irmão raposa com uma cara de pau. Você convocou Ka-chan. A mulher virou-se para o ruivo e sorriu encantada, mas antes que ela pudesse falar, Kurama falou. Se alguém pode te ajudar agora é ela. Shuri, seu filho está com uma depressão que está parecendo um emo, vou deixar em suas mãos. Ele disse e desapareceu em um chuchim de fogo. Naruto queria chegar em voz alta, mas quando estava prestes a fazê-lo, encontrou o olhar questionador de Shuri e fechou a boca. Existe algo que você quer me dizer? Ele perguntou cruzando os braços. Não é nada, Ka-chan, Kurama-ni só estava exagerando. Disse. Mas a mulher continuou olhando para seu filho, esperando uma resposta. Não é nada, realmente. Ele repetiu, embora sua voz estivesse muito mais suave do que antes. Não, não é nada, não. Naruto sentiu suas barreiras mentais caírem quando a fraqueza inundou todo o seu corpo e lágrimas começaram a cair de seus olhos. O olhar questionador de Shuri mudou para um de preocupação. A mulher deu um passo à frente para seu filho adotivo e colocou os braços em volta dele e Naruto devolveu o gesto enquanto chorava em seu ombro. O menino se desfez nos braços desta mulher que o adotou e o amou como seu próprio filho. Muito cedo, ele começou a contar-lhe os acontecimentos do dia, sem sair de seus braços em nenhum momento, e enquanto Shuri cantarolava uma música reconfortante em seu ouvido. Salto de linha. O clone controlado pelo Biju apareceu no topo do galho de uma das árvores que cercavam a clareira do campo de treinamento. Ele olhou para a casa de madeira onde sabia que seu irmão estava e seu rosto neutro mudou gradualmente para uma careta de fúria. Ele manteve seu temperamento sob controle o dia todo por causa de seu irmãozinho, mas agora ele não precisava. Ele odiava que Naruto estivesse naquele estado. Ele odiava que aqueles malditos dos Namikazes fossem os responsáveis.
Mas o que ele mais odiava era o fato de não poder reivindicar uma vingança justa pela dor de seu irmãozinho. Verdade, se o Namikaze não tivesse abandonado Naruto, seu filhote provavelmente teria crescido pensando que ele era uma besta sanguinária incapaz de amar ou compreender. Mas em sua mente, Kurama consideraria esse fato irrelevante no momento. Ou talvez não. A raposa sorriu de orelha a orelha. Eu acho que é hora de fazer uma visita a esses bastardos. A raposa podia sentir a angústia de seu irmão através de sua conexão com ele e jurou que Minato e Kushina iriam pagar por cada lágrima que seu irmão estava derramando agora. Mas antes, Kurama pensou na disposição da clareira. Era perfeito para criar defesas, desde que você tivesse a equipe certa. Pela sua experiência, depois de anos trancado dentro de duas mulheres diretamente relacionadas aos Kages, ele sabia que alguém tentaria atacar seu irmãozinho e ele não estava disposto a permitir tal coisa. Pode não haver muito que ele pudesse fazer, ele estava preso dentro do selo de Naruto na maior parte do tempo, mas ele sabia de um certo clã que ficaria feliz em aceitar o trabalho. Parece que Baraquiel e Azazel vão estar ocupados. Pensamento. Eu esperava sinceramente que alguém fizesse uma jogada com esses dois aqui. Considerando as invenções malucas de Azazel e o lado protetor de Baraquiel, ele sabia que se alguém fosse pego, o pobre coitado iria desejar nunca ter nascido. Salto de linha. A noite havia chegado a Konoha e agora a família Namikaze estava jantando. Embora o clima à mesa estivesse bastante tenso, todos pensavam em uma pessoa comum. Naruto. Minato estava imerso em pensamentos, brincando com sua comida com seus pauzinhos. A cabeça do Kage trabalhava a todo vapor, pensando em suas opções e na forma como deveria abordar o assunto de seu filho ruivo. Kushina estava olhando para o prato enquanto pensava em seu pequeno redemoinho. Fazia 4 anos desde que ela descobriu a terrível verdade sobre a vida de seu filho. 4 anos desde que ela começou a procurar a localização de seu filho. Mas agora que o tinha aqui na cidade, não sabia o que fazer com ele. Ainda mais porque sua filha havia dito que seu pequeno turbilhão não a considerava sua mãe. A lembrança daquela conversa a fez querer chorar. Shio estava comendo em silêncio, mas também se lembrava da maneira desastrosa com que se despediu de seu Onirisha na floresta. Foi então que ele se lembrou de quem era o responsável por tal episódio e virou a cabeça enquanto encarava o Baka de Menma. Menma estava comendo rápido pensando em ganhar força para quando ela começasse seu treinamento totalmente inconsciente do olhar que sua irmã estava lhe lançando. Ele iria esmagar seu Anikiz Baka e provar aos outros que ele era melhor do que ele e seus pais não ficariam mais tristes por causa daquele perdedor. Jiraiya e Tsunade foram convidados para comer, mas a verdade é que se arrependeram de sentir o ambiente à mesa. Ambos estavam comendo em silêncio, mas muito desconfortáveis com toda a situação. O único na mesa que comia com uma expressão feliz era Mito. A garotinha não sabia dos acontecimentos dos últimos dias. A única coisa importante em sua cabeça era que seu Onirishan finalmente havia retornado e ela iria vê-lo amanhã. Agora que pensei nisso. Tou-chan, onde está Onirishan? Pergunto com olhos inocentes. O loiro saiu de seus pensamentos e olhou surpreso para a filha por alguns instantes. Não sei, acho que ele está com a equipe dele no campo de treinamento 37. Jiraiya levantou uma sobrancelha. Ele não está hospedado em um hotel? Não que eu saiba, ou ele já teria sido notificado e ele não deixou a cidade também. Eu respondo.
Minato supôs porque ele não ficou em algum estabelecimento em Konoha. Ele supôs que preferia ficar o mais longe possível da cidade e por isso iria ficar em seu campo de treinamento. Tou-chan, quando começamos a treinar? Menma perguntou. O Hokage pareceu bastante surpreso com a pergunta de seu filho. Treinamento? Kakashi não ia cuidar disso? Menma fez uma careta. Ele me disse que ia cuidar do treinamento de Temi e que eu tinha mais gente capaz de me ajudar. Minato franziu a testa. Embora tivesse que admitir que seu aluno estava certo, Menma tinha Jiraiya, Tsunade, Kushina e ele mesmo para treiná-lo, enquanto Temi Sasuke tinha apenas sua mãe e irmã, que embora pudessem treiná-lo, eles poderiam não lhe ensinar coisas novas. Infelizmente, estaria muito ocupado durante o mês. Sinto muito, filho, mas tenho muito trabalho a fazer e acho que não posso treiná-lo adequadamente. Menma abaixou a cabeça em desespero enquanto nuvens negras voavam sobre sua cabeça. Eu vou treinar você. Todos eles se voltaram para Jiraiya. A sério? A loira gritou com um sorriso de orelha a orelha. O de cabelos brancos fez beicinho no peito. Claro, agora eu tenho muito tempo livre. Você vai ver, depois desse mês você vai chutar o traseiro do Naruto sem nenhum problema. Shio bufou. Duvido. Todas as cabeças se voltaram para a garota que estava franzindo testa enquanto continuava a comer. Ei! Você acha que eu vou perder? Ele gritou indignado que duvidavam de suas habilidades, afinal ele também era um filho da profecia. Sim. A garota disse isso com tanta convicção que chocou todos na mesa e Menma com uma cara de absoluta descrença. Minato sorriu sem jeito. Shio, você não deveria dar um pouco de crédito a Menma, tenho certeza que se ela treinar seriamente, ela poderia. Shio nem deu tempo para ele terminar. Tou-chan, você mesmo viu as preliminares, Oni-chan e sua equipe estão ligas acima de nós. Eles foram incapazes de repelir Orochimaru enquanto nos espancavam. Ele raciocinou antes de estremecer com a ideia de ter que lutar contra o Albino Jugo. Ninguém falou nada, afinal a menina estava certa, aqueles três estavam em outro patamar em relação aos outros. É verdade que os dois vão ter uma competição muito dura. Menma vai enfrentar Naruto e Shio provavelmente vai enfrentar algum menino Kumo. Você tem pelo menos um plano em mente? Tsunade perguntou querendo entrar na conversa. Shio e Menma se entreolharam nervosos. A verdade é que eles nem sabiam por onde começar, principalmente o cabeça dura do Menma. Vamos colocar as coisas em perspectiva. O que você sabe sobre seus oponentes? Jiraiya perguntou. Menma ficou em silêncio por um momento, tentando se lembrar das habilidades que seu irmão havia demonstrado até então. Bem, a Nikki é extremamente rápido e forte. Ele tem uma afinidade com Raiton, aquela espada relâmpago. Tsunade franziu a testa ao lembrar que o ruivo tinha a espada de seu tio-avô. Ele pôde fazer aquele truque esquisito com as caudas de raposa. Acho que é isso. Ele disse um pouco inseguro. A verdade é que só de lembrar o que Naruto tinha feito com energia fazia estremecer de medo. Ele também tem afinidade com Fulton, pelo que vi na floresta, e é um veterano com focas, acrescentou Shio. Minato e Kushina não sabiam se franziam a testa, preocupados ou sorriam com orgulho. Seu filho mais velho era um shinobi muito talentoso, seria difícil para Menma lutar. Será difícil, mas não impossível, desde que você tenha as contramedidas para suas técnicas. Minato disse tentando acalmar Menma. A loira baixinha assentiu e Kushina falou. E quanto a Kimimaro e Jugo, o que sabemos sobre eles? Shio fez uma careta.
Kimimaro é um monstro no Kenjutsu, com regeneração incrível e tem afinidade com o Suiton. Jougo é no Taijutsu e tem afinidade com o Raiton. Não é só que eles têm afinidade, ele completou o seu treinamento em transformação de chakra. Jiraiya disse, ganhando a atenção de todos. Os ninjas de Kumo têm a tradição de tatuar o kanji dos elementos que dominam. O menino Kaguya tinha um símbolo Suiton, água, tatuado no ombro esquerdo e outro nas costas com o kanji bons ossos. Jougo tinha o símbolo Raiton Iron, kanji que significa força física incrível, bem como resistência. Agora todos estavam preocupados. Shio tinha afinidades com Suiton e Fulton, mas estava longe de dominar qualquer um deles. Ela poderia usá-los, mas não com maestria. Em uma partida de ninjutsu contra qualquer um deles, ela seria completamente esmagada e oprimida. A preocupação começou a reinar na sala até que Minato suspirou e falou: "É melhor deixarmos isto para amanhã. Estamos todos cansados e ainda temos um mês até o torneio." Ele disse enquanto se levantava. Todos assistiram enquanto o Kage loiro se dirigia para a sala e abria a porta para o jardim antes de sair por ela. Kushina olhou para a filha com um sorriso. Mesmo que Nozomi não tenha ido para a próxima fase, ela estará treinando com sua mãe, e a Kumo tem reuniões com seu clã agora que o selo foi quebrado. Vejo você amanhã de manhã para começar a treinar. Ele disse ganhando um sorriso de sua filha. A moça de cabelos brancos levantou-se e foi atrás do marido. Minato ficou no jardim olhando para a lua. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu perdido. As coisas pareciam girar em torno de seu filho ruivo. Ele não sabia o que fazer com isso. O conselho o queria de volta à cidade, completamente subserviente às suas ordens, ou não sabia o que fazer com ele. Os aldeões não sabiam como lidar com ele, alguns por medo, outros por remorso. O mesmo. Queria pedir desculpas ao filho, implorar que o perdoasse, mas não sabia como abordá-lo. Ele lembrou então o que aconteceu na Torre da Floresta da Morte. A maneira como eu olho para ele. Dor. Traição. Odiar. E curiosamente, saudade. Esse último sentimento que percebeu nos olhos de seu filho o fez acreditar que talvez houvesse esperança para sua família. Eles o fizeram esperar que talvez pudessem ser a família unida que sempre deveriam ter sido. Mas então, o azul que ele lembrava se transformou em vermelho. Um vermelho que tinha sido a fonte de alguns dos pesadelos mais horríveis que ele teve nos últimos anos. Um vermelho que causou tanto medo em seu coração que ela nunca poderia esquecê-lo. Um vermelho que o olhava fixamente com tanto desprezo, ódio e nojo que ele não pôde deixar de estremecer. Um vermelho que estava nos olhos do filho, olhando nos olhos dele, transmitindo tudo aquilo. Foi a partir desse vermelho que começaram a surgir dúvidas se seu filho havia sucumbido ao poder do Kyuubi. Algumas dúvidas que o assustavam. A possibilidade de seu filho ter morrido antes da raposa o assustava. Ele nem considerou a possibilidade de que as palavras de Sarutobi fossem verdadeiras. Em sua mente eram ridículas, mas uma parte dele quase esperava que fossem verdadeiras. A alternativa era que a raposa estava controlando seu filho e ele não queria nem pensar nisso. Ele estava tão perdido em seus pensamentos que nem sentiu sua esposa se aproximar até que sentiu os braços dela envolvendo suas costas. Uma moeda para seus pensamentos. Kushina disse enquanto descansava a testa no pescoço do marido. Minato aproveitou um momento para curtir o contato com sua esposa. Naruto. Minato sentiu como os braços em volta de seu torso ficaram tensos por um instante e ouviu como a garota de cabelos brancos riu tristemente. Parece que nos últimos dias nossa principal preocupação é nosso pequeno redemoinho. O loiro notou como a parte de trás de sua camisa estava começando a ficar molhada.
O loiro se virou e viu sua esposa sorrindo amargamente enquanto as lágrimas começavam a cair por suas bochechas. Minato a pegou novamente e começou a acariciar seus cabelos enquanto Kushina chorava em seu ombro. Shu. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Kushina tentou responder entre soluços. Você não sabe disso não, mas agora que temos nosso filho ao nosso alcance, não vou deixá-lo escapar de novo. Ele disse tentando soar confiante. Minato. Nosso filho nos odeia. Choro desesperado. Minato fez uma careta lembrando dos olhos de seu filho, mas deixe isso de lado por enquanto. Shio nos disse que ela não nos via como seus pais, mas mesmo assim se ela nos odeia, significa que ela se preocupa conosco. Tem que encontrar uma maneira de entrar em sua vida e ser os pais que ele merece. Kushina apertou seu aperto com força, desejando que ela estivesse certa. A garota de cabelos brancos ergueu a cabeça e olhou incerta para o marido. Você acha que se eu for vê-lo amanhã, ele vai me rejeitar? Minato olhou com carinho para sua esposa. Não sei, mas você não perde nada tentando. Não posso chegar perto dele sem causar um incidente nacional. Você não tem esse impedimento. Ele disse amargamente. Internamente ele amaldiçoou as malditas estipulações dos exames Chunin. Ele não poderia ficar sozinho com Naruto sem seu Chunin Sensei presente. Kushina ficou em silêncio por alguns momentos, mas de repente, a expressão vulnerável em seu rosto desapareceu, substituída por determinação. A mulher enxugou as lágrimas com o braço e assentiu decidida, era hora de pegar o touro pelos chifres. Ela era Kushina Namikaze, ela não era uma donzela chorona, ela era uma kunoichi que impunha respeito e conseguia o que queria com pura tenacidade. Ela ia falar com o filho e não aceitaria um não como resposta. Ele entendia que as coisas poderiam ficar difíceis e até violentas, mas ia aceitar o que o filho jogasse nele porque seria o que ele merecia. Ainda assim, ela seria tenaz e tentaria estabelecer um relacionamento com ele. Você está certo, eu vou amanhã. Acho que vou levar Mito comigo, já é hora de nossos filhos se conhecerem direito. Ela disse determinada. Minato sorriu, feliz por reconquistar a gostosa por quem se apaixonou. Da porta que dava para a sala, Jiraiya, Tsunade e os filhos Namikaze, com exceção de Menma, que temia ser afastado da família por causa do ruivo, olhavam com sorrisos para o casal, felizes em ver a mulher de cabelos brancos, Anime-se. O ambiente na casa tornou-se muito mais alegre e as expectativas para o dia seguinte eram altas, até que uma voz gutural quebrou completamente a atmosfera. Vou vomitar. Todos eles se viraram repentinamente em direção a uma árvore localizada dentro do jardim. Entre os galhos, eles avistaram uma pessoa que qualquer um deles poderia reconhecer. Naruto. Mas havia algo muito diferente em comparação com a pessoa que todos conheceram alguns dias atrás. A figura do menino mal era visível, as folhas da árvore sombreando o luar em sua figura, exceto pelos olhos vermelhos brilhando no escuro. A única outra parte de seu corpo que era perfeitamente visível para todos era uma que ninguém esperava, uma cauda escarlate balançando preguiçosamente pendurada no galho em que o menino estava empoleirado para que todos pudessem ver. Ninguém disse nada, a tensão era palpável enquanto a incerteza reinava sobre todos até que Minato estreitou os olhos em guarda. Algumas horas atrás, ele não tinha certeza de quem estava controlando o corpo de seu filho, mas agora não tinha dúvidas de quem era o ser que havia se infiltrado em sua propriedade. Kyuubi. A figura nas sombras inclinou-se para o lado, aquecendo-se ao luar, e sorriu, seus bigodes pretos acentuando sua expressão sedenta de sangue. O que há de errado Namikaze? Você estava esperando outra pessoa.
Ele disse com uma voz zombeteira. Jiraiya e Tsunade saíram para o jardim, ficando ao lado de Minato e Kushina sem perder de vista a raposa em carne humana. Shio e Menma estavam olhando da porta com um leve medo, enquanto Mito não entendia o que estava acontecendo, exceto pelo fato de que essa pessoa não parecia ser seu Onirishan. Minato cerrou os dentes com raiva. Bastardo, então você assumiu o controle do corpo de Naruto. Declarou furioso. Kurama revirou os olhos exasperado. Oh, por favor, não seja tão dramático. Eu sou apenas um clone, Naruto fez isso para que eu pudesse esticar minhas pernas. Kushina deu um suspiro de alívio, a ideia de que esse ser estava controlando seu bebê a aterrorizava. Mas ela se recuperou rapidamente e olhou furiosamente para a raposa. O que você veio fazer, bola de pelo? Kurama parecia magoado. Você me machucou, Tomate, um velho amigo da família não pode vir dizer oi. Eu pergunto zombeteiramente. As veias na testa de Kushina incharam com o apelido zombeteiro. Embora agora que penso nisso, você não seja mais uma ruiva, talvez eu devesse chamá-la de velha. Ele disse antes de rir descaradamente, ignorando a aura vermelha de pura fúria que a mulher estava derramando. Menma e Shio agarraram sua irmãzinha e correram para dentro, temendo a fúria profana de sua mãe. Minato continuou sem tirar os olhos da raposa, enquanto ele amaldiçoava apavorado bastardo por irritar sua esposa. Você veio para provocar? Kurama se acalmou e olhou Minato nos olhos. Na verdade só vim dizer uma coisa, obrigado. Ele disse com um sorriso sincero e os olhos fechados. Todos ficaram sem palavras e com os olhos arregalados enquanto tentavam processar o que ele havia dito. Bem, obrigado. Ele repetiu, mas o sentimento amigável que seu sorriso exalava mudou para um de zombaria e crueldade. Obrigado por abandonar seu filho, obrigado por ser uma patética desculpa parental, obrigado por deixar meu filhotinho sob meus cuidados. Sem você, eu nunca teria me dado tão bem com ele. Desgraçado. Kushina gritou antes de atacar a raposa querendo espancá-la até a morte. Mas ela foi lançada voando para trás ao ser atingida pela cauda de Kurama. Tsunade pegou a mulher de cabelos brancos mas enquanto Jiraiya e Minato avançavam em direção ao clone possuído. Ambos formaram um Rasengan em suas mãos e apontaram para a raposa com suas técnicas. Kurama se inclinou para o lado e caiu ao lado do galho, desviando do jutsu dos dois homens que arrancou o tronco da árvore. A raposa pousou no chão agachada e olhou para a mãe furiosa com um sorriso de orelha a orelha. Você sabia que a primeira palavra dele foi Nichan? Eu sou um irmão orgulhoso. Ele disse zombeteiramente antes de pular para trás, desviando do Rasengan de Minato. Jiraiya tentou acertar Kurama com outro Rasengan enquanto ele estava no ar, mas a raposa bloqueou o ataque com sua cauda. A força do golpe foi tão grande que o braço de Jiraiya foi dobrado para dentro quando a cauda da raposa o mandou voando e ele bateu no chão com força. Foi um milagre que Jiraiya tenha dissipado a técnica antes de acertá-la ou suas entranhas estariam espalhadas no chão agora. Kurama caiu no chão e resolveu ser mais prudente. Minato não tinha seu Iraishin Kunais, mas ainda assim era um adversário perigoso. Além disso, Kurama não podia usar tanto poder quanto queria. O clone não aguentava. Uma cauda totalmente formada era o limite que seu corpo atual aguentava no momento. A verdade foi um pouco difícil ensiná-lo a andar, principalmente porque eu estava trancado no selo, mas valeu a pena. Ainda mais com aquele sorriso feliz que ele tinha no rosto quando conseguiu andar sozinho. Ele continuou a insultar. Kushina gritou de pura raiva enquanto atacava a raposa novamente, desta vez flanqueada por Tsunade.
Kurama saltou novamente, torcendo o corpo para trás e caindo em cima do telhado. Também tive problemas para ensiná-lo a ler, mas meu irmãozinho é um gênio e fez isso em tempo recorde. Kurama suspirou feliz. Tantas lembranças felizes. Fique quieto. Kushina gritou quando caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, e ela olhou desesperadamente para a raposa. Cala a boca, por favor, eu não quero ouvir mais nada. Matava-a por dentro ouvir tudo o que seu pequeno redemoinho tinha feito, todos os momentos que ela deveria ter compartilhado com ele, tudo o que ela deveria ter ensinado a ele como sua mãe. E aqui estava a raposa, zombando de seu rosto e se gabando de ter testemunhado todos aqueles momentos únicos. O pior é que ela nunca poderia recuperar aqueles momentos, eles se foram para sempre e ele só podia ficar lá chorando impotente, sentindo um profundo arrependimento. Por que você está fazendo isso? Você gosta de se gabar da dor de Kushina. Tsunade gritou quando Minato estendeu a mão para sua esposa para confortá-la e Jiraiya lutou para se levantar segurando seu braço quebrado. O sorriso zombeteiro da raposa morreu repentinamente, substituído por um de absoluta seriedade, e o ódio em seu olhar causava leve arrepio em quem o olhava. Sim. Sim, estou gostando disso. Essa dor é o que seu lixo imundo merece. Havia tanto veneno, tanto desprezo em sua voz que todos os quatro se encolheram sob suas palavras. Mesmo assim, Kushina ergueu a cabeça do peito do marido. O que você está falando? Kurama olhou para a garota de cabelos brancos. Você não tem ideia da dor que Naruto teve que suportar. Durante anos eu estava me esquivando de suas perguntas sobre você porque não tive coragem de explicar que seus pais o abandonaram à sua sorte nesta cidade de merda. E quando eu decidi diga-lhe a verdade, a dor que vi em seus olhos me despedaçou por dentro. Jurei que faria você pagar por cada lágrima que meu cachorro derramou por você e pretendo cumprir esse juramento. Eles o abandonaram, jogaram-no fora como um guardanapo sujo e sem valor. E tudo para quê? Para garantir que eles tenham suas armas perfeitas empunhando meu poder. Ele disse quando uma careta começou a se formar em seu rosto. Kushina e Minato foram muito afetados por suas palavras. Naruto pensou nos últimos anos que ele era uma criança indesejada, uma responsabilidade deixada para trás em favor de seus irmãos que tinham o poder de um biju, ou assim eles pensavam. Até Tsunade fez careta, apesar de não ter nada a ver com o assunto, ela era muito próxima dos Namikaze e se sentia muito mal por eles. No entanto, Jiraiya foi o único que não foi afetado por sua declaração. Não foi por causa do seu poder, foi por causa de uma profecia. Gritar. O silêncio reinou por alguns momentos no jardim até que a intenção de matar envolveu todo o jardim, tirando gotas de suor dos quatro humanos enquanto eles lutavam para não fugir. Mesmo Minato e Jiraiya, que ficaram cara a cara com a Kyuubi há 16 anos, dificilmente conseguiam ficar na frente da Biju sem vacilar. A fúria que sentiam agora era centenas de vezes mais intensa do que a que sentiram anos atrás. Você está me dizendo que a única razão pela qual vocês abandonaram meu filhote foi porque eles decidiram acreditar nas palavras de uma porra de uma bruxa drogada. Nesse ponto, Kurama estava quase pronto para jogar qualquer planos de missão que seu filhote e o Raikage tivessem para o lado e matar esses idiotas. Jiraiya mal conseguia ficar de pé na frente da raposa, mas mesmo assim ele extraiu força da pouca coragem que lhe restava e parecia desafiador. Mais respeito. Foi uma profecia dita pelo sábio do Monte Myoboku. A palavra de um sapo torto deveria ter algum valor. Que porra ele disse a eles que eles tiveram que abandonar Naruto? Ele disse asperamente. Ele nos disse que dois irmãos, unidos sob a mesma bandeira, teriam o poder de trazer a paz às nações elementais.
Mesmo que Shio e Menma não tenham mais o seu chakra, ainda acho que eles são as crianças profetizadas para trazer a paz. Ele disse confiante. Kurama estava prestes a arrancar a cabeça do bastardo presunçoso até que as palavras do tal bastardo ecoaram em sua mente. A união de dois irmãos. O chakra dos meus filhos foi herdado desta vez pela mesma pessoa. Para você, Naruto. Minato, Kushina, Tsunade e Jiraiya olharam para a raposa que de repente ficou muito quieta com as palavras do Gama Sennin. Kurama, que tinha uma expressão neutra, lentamente começou a sorrir enquanto pequenas risadinhas saíam de sua boca. Os 4 humanos olharam para a raposa perplexos enquanto ela começava a rir cada vez mais alto até que depois de alguns minutos, ele estava segurando suas costelas devido à dor enquanto continuava a rir como um louco. Na mente da raposa, a situação era muito hilária. Os pobres idiotas estavam completamente errados. Depois de ouvir a profecia, ele não teve dúvidas de que era verdade. Talvez aquele sapo atrofiado de que Jiraiya se gabava não fosse tão senil quanto ele pensava a princípio. Agora que penso nisso, agora o Mujiji não foi aluno de um sapo quando quis aprender Senjutsu? Ele pensou antes de se compilar. Ele olhou para o velho de cabelos brancos com um sorriso malicioso. Ei, maldito pervertido! Ele gritou indignado, mas se encolheu quando viu os olhos de Kurama se estreitarem. Aquele sábio sapo que você mencionou, por acaso o nome dele não seria Gamamaru? Perguntado. Os 4 ficaram surpresos. Como você sabe o nome dela? Jiraiya exclamou. A raposa em pele humana bufou. Vamos apenas dizer que foi o sensei do homem séculos atrás que me criou. Ele disse deixando os 4 em estado de choque, mas sua surpresa não parou por aí. Parece que eles não entenderam a profecia. Os irmãos unidos sob a mesma bandeira são Ashura e Indra, e o fato de estarem unidos sob a mesma bandeira significa que ambos transmigraram na mesma pessoa. Diga a ele o que acabei de dizer ele afirmou com um sorriso. Se o velho anfíbio tivesse lançado tal profecia e parecesse que iria se tornar realidade, não seria tão rebuscado se ele também soubesse sobre os 2 irmãos transmigrando por milênios. Ele parecia saber coisas que os outros não sabiam. Mas se ele realmente soubesse da situação daqueles 2 e Jiraiya transmitisse a mensagem para ele, o velho pervertido teria uma surpresa muito desagradável. Ele quase se sentiu triste por não poder testemunhar a cara incrédula do idiota quando percebeu que havia agarrado a criança errada. O que Ashura e Indy bebê, o que isso quer dizer? Gritou um Jiraiya muito confuso. Kurama sorriu de orelha a orelha. Se aquele velhote entende minhas palavras, vamos apenas dizer que eles terão uma surpresa muito desagradável. Mas até então, tchau. Tem sido divertido zombar de seus rostos. Ah! Ele disse enquanto ria. Em uma explosão de fumaça, o clone havia se dissipado, deixando 4 pessoas muito desnorteadas, com dor no coração e medo nas entranhas pelos dias que viriam. Salto de linha. Na calada da noite, na orla da floresta que marcava a fronteira do campo de treinamento 37, 10 figuras mascaradas em casacos bege estavam reunidas planejando seu próximo movimento. As máscaras dos 10 indivíduos eram brancas sem nenhum traço distintivo, mas a forma de cada um deles era única, permitindo a diferenciação entre eles. O líder da equipe, que parecia estar usando uma máscara em forma de aranha, ficou na frente de seus subordinados, com outro indivíduo à sua direita usando uma máscara em forma de Huron. Tudo bem, os alvos principais são 4, o Jinchuriki, seus 2 companheiros de equipe e o pirralho ruivo. Capturar o Jinchuriki é nossa missão principal, capturar seus companheiros é a missão secundária.
Danzo-sama espera poder usar os outros para obter novos tropas com seus Kekkei Genkais no futuro. Basicamente, ele queria usá-los para engravidar várias mulheres. O Junin Sensei deve ser eliminado. Não devemos deixar vestígios. Entendido? A Torune Taishou. Todos eles disseram em uma voz plana e sem emoção. Aquele chamado Torune assentiu antes de olhar para seu parceiro. Sua equipe cuidará dos objetivos secundários, minha equipe cuidará dos Jinchuriki. Oi. Muito bem. Ele disse antes de pular na floresta, seguido de perto por suas tropas. Os dois chefes de equipe pulavam de árvore em árvore enquanto revisavam em suas mentes todos os dados que haviam conseguido obter de seus objetivos. Esta não seria uma missão fácil, especialmente considerando quem eles enfrentariam. Mas mesmo assim eles vieram preparados, ambos sabiam que suas tropas não passavam de peões descartáveis, o verdadeiro negócio eram aqueles dois. Torune era um Aburame que foi recrutado para o Rote anos atrás e era único, mesmo entre os membros de seu próprio clã. Enquanto os Aburame tinham colônias de insetos habitando seus corpos, e Torune não era diferente a esse respeito, os insetos que habitavam seus interiores eram únicos. Os Rinkaishu que habitavam seu corpo eram nano-insetos venenosos capazes de infectar a pele dos inimigos de seu mestre e matá-los com seu veneno, um método de combate muito diferente do Aburame padrão que usava seus insetos para drenar o chakra de seus oponentes. Por outro lado, era um Yamanaka, um especialista em jutsus mentais, tanto ofensivos quanto de apoio. As técnicas mais mortais de consistiam em prender as mentes de seus inimigos em bonecos e deixar seus corpos sob seu controle. Ambos foram selecionados pessoalmente por Danzo e escaparam do expurgo Rote alguns anos atrás nas mãos de Minato. Eles também eram um dos agentes mais leais e mortais que Danzo tinha à sua disposição. O plano era simples, embora tivesse riscos e perdas, não poderia usar uma de suas técnicas no Jinchuriki porque o biju dentro dela poderia ser um problema enorme e uma variável desconhecida, portanto, ela seria a encarregada de neutralizar os objetivos secundários com sua técnica mental, enquanto seus homens eliminavam o Junin Sensei. Torune, por outro lado, teria o dever de infectar o corpo de Naruto, esperando que o veneno de seu Rinkaishu fosse suficiente para manter o poder do Jinchuriki sob controle e deixá-lo inconsciente de dor. Ambos sabiam dos riscos da missão e não se importavam, seu mestre havia ordenado e seus desejos eram suas ordens. Os 10 Rotes seguiram seu curso sem parar por vários minutos pela floresta até que começaram a notar algo estranho. Alguns minutos atrás, eles começaram a correr pela floresta e deveriam ter chegado à clareira onde deveriam estar os objetivos da missão. Torune ordenou uma parada temporária enquanto analisava a situação. A única explicação viável para ele era que eles estavam em um Genjutsu, então ele tentou parar seu fluxo de chakra na esperança de dissipar a ilusão. Todos seguiram o exemplo, mas ninguém notou nada. Meu Deus, parece que eles descobriram nosso pequeno truque. Todos os Rotes estavam em guarda, alertas para o inimigo. Embora não sirva para nada, eles não podem dissipar a ilusão. Outra pessoa disse antes de rir junto com um grande número de pessoas que os Rotes eram incapazes de ver ou localizar através do som. Mostrem-se. Torune exigiu. A risada ficou ainda mais alta. O merdinho acha que pode nos dar ordens. O que você esperava? É um dos cachorros de Danzo, o velho caolho deve tê-lo infectado com sua estupidez. A risada soou novamente. A única coisa que impedia o Rote de reivindicar justiça pela ofensa contra seu mestre era o fato de não poder ver seus inimigos.
Alguns se esfaquearam como uma kunai, na esperança de dissipar a ilusão com a dor, mas ainda não conseguiam ver seus inimigos. As risadas começaram a diminuir. Tudo bem, pessoal, calem boca um pouco, já é tarde e não quero que meu filho acorde, ele teve muita merda para aturar hoje. O estranho disse, fazendo as outras risadas morrerem. Dito isso, não vou tolerar que vocês o incomodem, seus vermes irracionais também. A voz tinha um tom muito hostil que foi facilmente percebido por todos os Rhodes. Se possível, não os mate, seria bom obter informações deles e tenho certeza que Cocabiel não se importa de ficar um pouco louco com eles, que. Nós nunca vamos falar. Fu disse com confiança. Eles eram Root, a elite entre a elite, eles não iam sucumbir, não importava a tortura. O silêncio reinou na floresta por alguns segundos, mas não por muito tempo. É o que todo mundo diz. Ao contrário de antes, desta vez, os Roots foram capazes de determinar a origem da voz. Ele veio de cima. Todos eles levantaram a cabeça, bem a tempo de ver um monstro com asas negras e um sorriso sangrento com olhos roxos brilhantes e cabelo e barba pretos, antes que a escuridão os engolfasse completamente. Fim do capítulo. XXXXXXXXX